Graças a Deus, igreja. Amém. Aproveite que você já está de pé e abra sua Bíblia em Gálatas, lá no Novo Testamento, Gálatas capítulo 5. Diz assim, 5:16, Gálatas: digo, porém, andei em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo desta lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, voracidade, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Amém. O tema de hoje é vida cristã e espiritualidade cristã. Nós vamos comentar um pouco acerca do que Deus nos fala, não só a respeito desse livro escrito por Paulo nos anos 57 depois de Cristo, lá em sua terceira missão, em sua terceira viagem missionária a Éfeso, cidade da Turquia, que hoje fica a 540 quilômetros de Istambul, a maior cidade da Turquia. Apóstolo Paulo, outro dia nós tivemos o privilégio de trazer aqui as benesses dele, um pouquinho desse que foi, se é que a gente pode chamar de super apóstolo, assim eu considero. Paulo escreveu aí o livro de Gálatas para a gente navegar sobre o que ele escreveu aqui hoje. Eu gostaria, neste exato momento, de dizer a você que você que saiu de casa para vir aqui buscar um afago, buscar o conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo já se faz presente, amém? Eis-me aqui, Senhor, desde o dia que me disponibilizei, o Senhor tem tocado em meu coração, tem tocado em minha alma, em meu corpo e em meu coração para aprender mais e mais. Use a minha boca para trazer a sua palavra, amém? Aleluia. Queridos, hoje, portanto, nós vamos falar sobre a espiritualidade cristã. Na Bíblia, a espiritualidade cristã é mencionada em diversos trechos. Lá em Romanos, lá em Mateus, João, Romanos 8, 16 até 17, Evangelho de Lucas, de João, capítulo 9, Evangelho de Mateus. Espiritualidade cristã quer dizer uma experiência profunda com Deus, com nosso Pai Criador. Esse texto básico que nós lemos aqui em Gálatas 5, 25, diz que se vivermos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. A chave disso tudo é procurarmos ter uma vida cristã em conformidade com o que está escrito aqui nos cerca de quase 1.200 capítulos, quase 31.200 versículos, nos 66 livros da nossa Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Isso é a vida cristã, essa é a chave em conformidade com o que está escrito na palavra de Deus. Quem não tem fé, infelizmente, não consegue essa façanha. A palavra de Deus diz que a fé ela vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então, o que você está fazendo aqui hoje e eu estamos fazendo é vir conhecer um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus e assim buscarmos um pouquinho mais, uma porção a mais da fé em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Lá em Gênesis, que fala dos primeiros dias, Deus disse que haja luz, que haja isso, que haja aquilo, e nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o único ser que Deus colocou as mãos para fazer, sabia? Já notou isso? Que haja animais, que haja plantas, que haja rios, que haja isso ou haja aquilo, e nós, Ele pegou o barro, moldou, soprou nas nossas narinas e nos deu alma, a nossa vida, e aí toda honra e toda glória. Isso foi no sexto dia, lá em Gênesis. Ele viu que não era bom que Adão ficasse sozinho, adormeceu Adão, e de uma ripa de costela, a pastora Sandra do Adão, ele fez a Eva. Adão viveu cerca de 800 anos. Não é mencionado muito na Bíblia sobre a Eva, mas alguns estudiosos, alguns teólogos afirmam que Eva viveu um pouco menos do que Adão. Eles tiveram os 2 filhos, Abel e Caim, tiveram o terceiro filho, que aí levou para eles a alegria. Então, antes disso, a intimidade com Deus era diária, e infelizmente no pecado original, essa intimidade, ela foi perdida. Então, viver essa espiritualidade cristã envolve princípios importantes. Os primeiros passos são o cumprimento dos 10 mandamentos. Só para recordar os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro deles. Não tomar o nome de Deus em vão. Guardar os domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matarás. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. É difícil. Na Bíblia tem vários mandamentos, várias premissas. Tem uns 7 pecados capitais para a gente evitar. Tem uns 10 mandamentos, tem outros mandamentos. E o que nós pedimos, temos que pedir a Deus é força para cumprir, para ter discernimento. Outrora trouxemos aqui uma pesquisa teológica qual afirmara que nós temos a infelicidade de pecar cerca de 50 vezes por dia. Ainda no ano passado a gente comentava que a nossa vontade era que chegássemos até o final do ano de 2024 pecando pelo menos só uns 10% desses 50%. Então quem quer ter uma espiritualidade cristã, uma vida cristã, tem que procurar baixar esse número dos pecados diários, cumprir esses mandamentos, a começar desses 10 mandamentos aqui. Daqui a pouco tem mais dicas nessa pesquisa teológica de hoje. Seguir e ser guiado pelo Espírito Santo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,14. Ter um coração bom, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3,12. É muito difícil a gente ter um coração bom ou treinar esse coração bom, porque, como diz o ditado, o mundo já é do maligno e todos os dias nós temos que contrapor, temos que buscar a paciência e procurar fazer com que o Espírito Santo aquebrante o nosso coração. Mas isso nós só conseguimos mantendo uma intimidade com Deus todos os dias. A Bíblia nos diz, inclusive nos dá várias dicas, nos diz que
para a gente conquistar essa intimidade com Deus, você tem que chegar no seu quarto e em secreto, diz a palavra, em silêncio com Deus, desligar do mundo, esquecer de celular, É verdade, Jesus. e conectar-se com Deus, com o Espírito Santo, fazer a leitura, a meditação. 1 Tessalonicenses 5,17 afirma isso. Quando Deus enviou o seu único filho para cá, se transformou em ser humano, Jesus Cristo assim surgiu, ele morreu, e lá no alto da cruz, quando ele disse está consumado, ele rasgou o véu e nos fez novamente, missionária Miriam, ter a conexão direta com o Espírito Santo. Então nós não precisamos de intermediários, nós precisamos seguir algumas regras básicas, e aqui estamos falando dessas regras básicas. A primeira delas, inclusive, é você se trancar no seu quarto no secreto e conversar com Deus. A palavra de Deus também diz que não adianta você orar se não for de todo o coração. Ser sincero, conversar com Deus. Antes da pandemia, eu viajava muito para ministrar cursos em várias cidades. Sempre a minha esposa estava comigo, mas às vezes não dava para ela ir sempre. E eu tive, desde muito tempo, no meu som, quando você liga, se não tiver um louvor lá, porque eu não andei no carro, amém? O louvor, ele limpa o ambiente, ele traz fluidos do Espírito Santo para você e faz com que você se aproxime mais. E naquelas viagens, graças a Deus, e o trânsito é muito perigoso, eu nunca passei um perigo de morte. Eu acredito que por eu estar sempre com Deus em meu coração, o Espírito Santo me acompanhando, eu até que parecia louco, e ser crente é ser louco mesmo, né, pastor? Eu olhava assim para aquele banco do carona, quando a minha esposa não estava, falava: Espírito Santo está aqui, oh Deus, seja bem-vindo, me acompanha. Ele sempre me protegeu, me deu forças. Inclusive, em um momento muito difícil, de grande perca, porque eu dei uma fraquejadinha na fé, e aí vieram as dificuldades, e Deus me fortaleceu, e a gente seguiu. E aqui hoje estou, como eu já disse várias vezes aqui, eu fui igual Pedro, reneguei a Cristo 3 vezes, mas foi preciso dele me quebrar, arrebentar meu coração. Mas hoje, para a honra e glória de Jesus Cristo, estou aqui, estarei até os últimos dias da minha vida. E olha que na minha vida é lá nos 105, 115, a gente vai até lá. Quero ir lá, amém? Aliás, tem uma jovem senhora aqui que já é centenária, ou é 99, hein? Que coração maravilhoso dessa mãezinha que está aqui, né? Mãe do pastor Eduardo. Então, queridos, nós temos que aquebrantar o nosso coração, temos que trabalhar essa vida cristã, essa espiritualidade diária. A vida cristã, ela está espiritualmente ligada através das nossas atitudes. O ser humano, ele é tripartite, como diz aqui o nosso querido pastor Enoque, meu paizão da fé. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Deus nos fez do barro, e ao soprar nas nossas narinas, Ele nos deu a alma. Ela está relacionada com o nosso corpo humano, pois é ela que faz a animação do nosso corpo, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ah, eu amo a minha esposa. De alma, a alma é que faz isso, essa conexão com o nosso corpo. Amém, Jesus. Mateus 16, 26 diz: não vale a pena ganhar o mundo inteiro se perder a alma. É justamente essa alma que no julgamento ela estará indo de volta para o seu Criador ou não. Eu tenho certeza que você que veio aqui,
a fim de buscar a vida cristã, aprender um pouco mais da palavra de Deus, quer através da sua alma ir para Jesus, para Cristo, amém? Para Deus, nosso Senhor, ir para como Cristo, no dia que a trombeta soar. A palavra de Deus está se cumprindo. A gente não sabe que dia Jesus Cristo virá pela segunda vez, mas nós sabemos que virá. De Gênesis a Apocalipse já está se cumprindo, e nós seremos julgados aqui pelos nossos atos, pelo que a nossa alma faz com que a gente realize. Então esse sentimento, a nossa personalidade é a alma. O corpo humano, nós viemos do pó e para o pó voltaremos. E aí nos resta a conexão direta com o Espírito Santo, que é o nosso espírito, tripartite: corpo, alma e espírito. Deus é espírito. Diz lá em João 4:24: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Outras passagens, várias, falam da espiritualidade, essa conexão com Deus, e ela só é possível através da oração, da meditação e do louvor. Temos que fazer isso diariamente. Esta semana, pastor Enoque, teve um religioso que chegou para mim e falou: você está postulando a ser pastor, né? Daí, com fé em Deus, estou estudando para isso. E aí, Ivanzão, quantas vezes você ora? Quantos minutos você ora? Qual a sua conexão com o Espírito Santo diário? Aí eu fui meditar. De 24 horas, aí faz as contas, 9 fora 2, tá? Escorrega 3 para cá. É muito pouco. A Bíblia diz: orai o tempo inteiro sem cessar, na verdade, sem cessar. E toda a conexão que a gente faz com o Espírito Santo ainda é pouca coisa diante das bênçãos que Deus tem reservado para nós. Mas, irmão Júlio, nós precisamos ir lá buscar, através dessa conexão, aumentar a nossa fé. Eu tenho certeza que você que saiu da sua casa aqui hoje, se arrastando, dizendo: mas a minha fé está pequenininha. Eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus Cristo, que você vai sair diferente daqui, que você vai sair abastecido com o calor do Espírito Santo, com a fé. Amém? Fale com Deus. Fale com o Espírito Santo, que está te ouvindo neste exato momento. Mas a minha fé é pequena, irmã Daniela. Vou repetir: é como se fosse um túnel, e lá no final desse túnel está a glória nos esperando. E aí a gente dá o primeiro passo, a primeira luz acende em orações, ilumina o próximo passo, e você dá mais um passo e vai caminhando em direção à vida cristã, que é agora. E nessa busca da espiritualidade, oração, meditação, louvor, nós vamos cumprindo a nossa missão aqui. Agora, você que deixou de orar, você que deixou de meditar, você que deixou de buscar, comece hoje mesmo, aqui na nossa casa, falar com Deus. Eu creio que nós teremos esse tempo no final para você fazer uma reconciliação com o Espírito Santo através de oração, através da meditação. Mas coloque no fundo do seu coração todas as suas necessidades, e Deus vai te ouvir. Amém? Amém. Aleluia. Pratique a devoção cristã. Lá em João 10:10 afirma que o diabo maligno veio aqui para roubar, matar e destruir. Não deixe ele destruir a sua fé. Não deixe ele retirar de você a sua glória. Vai em busca dela. Eu tenho certeza que você, ao fazer essa conexão via Espírito Santo, Deus vai te ouvir e vai começar a amenizar a sua dor. Você que veio aqui hoje de repente até pensando
em desistir disso ou daquilo, eu tenho uma boa notícia para você. Converse hoje com Deus, nosso Senhor. Ele vai afagar o seu coração. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A vida tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é que nos faz crescer e caminhar a cada dia, apesar das intempéries, apesar do arroz estar quase 50, o café está quase 50 o quilo. Meu Deus, misericórdia. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Pratique a devoção cristã. A escolha de ir para a glória, ela é intransferível, ela é pessoal, ela é intencional. É só você que consegue buscar a sua salvação. Pastor Enoque, mas a pastora Sandra são os nossos anjos aqui da igreja, mas cada um vai ter o seu julgamento. O pastor Enoque vai ser julgado pelos atos dele, a pastora Sandra pelos dela. Cremos que os dois vão e nós também, amém? A glória. Mas se você não se apegar com Deus, você vai ficar por aí. Se arrependa enquanto é tempo das coisas ruins, das coisas errôneas que você buscou. Tem muita gente que busca a salvação ali, acolá, e a salvação está aqui na casa de Deus, na palavra de Deus, amém? Aquebrante o seu coração. Não vá na onda do maligno. Aplique a espiritualidade na prática. Eu anotei aqui algumas dicas. Dar passo em direção a Deus. A aproximação afetiva de Deus está em Jesus Cristo. Peça tudo em nome de Jesus Cristo para chegar até a Deus nosso Senhor. Pedir a Deus renovar, sustentar o seu espírito. Lá em Salmo 51:10 nos diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um ex-pastor meu, se é que a gente pode dizer ex-pastor, porque eu acho que todos os religiosos que passam na nossa vida, a gente tem que dar glória a Deus, toda honra e glória a Deus, mas nós precisamos de um direcionamento. E no passado, esse pastor chamado Osmar, lá da cidade de Costa Rica, minha segunda cidade, que eu amo, ele sempre, quando ia meditar, ele sempre ensinava para a gente, pastor Enoque, a pedir em oração, lá em secreto com Deus. O Espírito Santo entra no meu coração, tranca, joga a chave fora e não olha onde o Senhor jogou a chave fora, não. O que quer dizer isso? Para nunca o Espírito Santo sair do nosso coração, amém? E é isso que nós temos que buscar a cada dia. Aleluia, buscar essa prática. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando você disponibiliza, eis-me aqui, Senhor, você dá a oportunidade do Espírito Santo chegar até você e aflorar os seus dons, dom de servir, dom de vir aqui louvar, o dom de cuidar da casa de Deus, o dom de você poder evangelizar na sua casa, no seu trabalho, o dom de aprender a palavra de Deus e outros dons. Mas você tem que disponibilizar. Deus, ao contrário do maligno, ele é um gentleman. Ele chega, irmão Eilan, e fica te olhando assim: o que tu queres, minha filha? Nas andanças de Jesus Cristo por aqui em seu ministério, que durou cerca de 3 anos e meio, ele sempre chegava para aquele paralítico, coxo, demoniado, quem precisava de atenção especial, o cego, e dizia: o que queres que eu te faça?
Então ele sabia, porque ele sabe de todas as coisas, amém? Mas ele não chegava de sopetão e resolvia a parada, não, pastor. Ele simplesmente chegava: o que queres que eu te faça? E eu te entro. Então peça a ele hoje: ó meu Deus, aquebranta o meu coração, me faça ser um ser melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho, um colega de trabalho melhor, um servidor da sua palavra melhor. Peça a Deus. Aleluia. Algumas dicas para a vida devocional com Cristo: ficar em seu quarto em secreto, em silêncio, desligar-se do mundo. 1 Tessalonicenses 5,17. Leia a Bíblia, medite. Matar as vontades da carne, das coisas mundanas. Tem coisa que só mata com oração e jejum. Tem pessoas que não conseguem, por questão de saúde, diabetes, alguma outra coisa, fazer jejum. Mas aquele que pode, faça jejum. Os entendidos diz que a gente tem que fazer pelo menos um jejum a cada semana. E eu acho que levei uns 40 e lá vai pedrada de anos para fazer o meu primeiro jejum. A pastora Sandra me incentivou no meu primeiro jejum ano passado. Eu já vi um resultado tremendo. Tive a revelação de uma situação que eu precisava resolver. Mas faça o jejum de acordo com o que você tem que fazer, de maneira certa. Não adianta você jantar 8 horas e falar: eu vou alimentar só amanhã 8 horas da manhã. Você vai estar dormindo. Que jejum foi esse? Apesar de que a palavra de Deus também diz que esse jejum, em lugar nenhum, fala que você tem que passar fome. Deus quer, na verdade, é que você entregue a Ele, que você mate a carne através do jejum e da oração. Então procure fazer jejum. Cumprir os mandamentos. O pastor já disse aqui no início do nosso culto as premissas. Dentre elas também ofertar na casa de Deus para fazer na obra. Ide. Vamos fazer o ide, você ofertando, trazendo seu dízimo também, do cumprimento da palavra, você está fazendo também, está ajudando a disseminar a palavra de Deus. Fazer obras sociais, um ato altruísta, ou seja, fazer sem nada em troca, e nem ficar também nas redes sociais: ó, doei aqui 10 cestas básicas. Não, pastor? Tem muito disso. Será que Deus agrada disso quando você faz? A palavra diz que o que você dá com a mão esquerda, a direita, não precisa saber, não é verdade? Não praticar nada sem antes consultar o Espírito Santo. É a briga da razão contra a emoção. E você tem a chance de virar esse jogo. É difícil, principalmente as mulheres que são muito emoção. Com raríssimas exceções, homens agem também com emoção. E eu acho que eu sou muito razão desde quando eu nasci. Mas toda vez que eu agi com emoção, eu levei no nariz. Então a gente tem que consultar o Espírito Santo. E você que tem o seu cônjuge do lado, faça um propósito e pergunte o que ela acha disso, o que ele acha disso. Não tome decisão precipitada sem a anuência do Espírito Santo. Minha esposa está aqui de prova. O último negócio que nos levou para o buraco eu fiz no calor da emoção: pastor, esse negócio é bom demais. Meu bem, não faz esse negócio. Estou sentindo no meu coração. Mulher de Deus, estava ali orando. E o cretinho de meia tigela aqui na época: vou fazer esse negócio, porque esse negócio é bom demais. Oh, paizinho, misericórdia. Praticar o perdão, essa aqui, nós já falamos várias e várias vezes aqui na igreja sobre essa questão da prática do perdão, que é mais uma briga entre a razão e a emoção. Mas saiba de uma coisa: o perdão deveria chamar-se libertação, multiplicação. Verdade. O perdão significa você conceder a si mesmo, si mesma, a libertação
Acho que domingo agora, quarta passada, o pastor estava aqui pregando brilhantemente. Ele falou que a falta de perdão é você dormir com o seu inimigo, sabia? Você não se liberta, e aquela pessoa que fez um mal para você, como diz aquele provérbio que tem por aí: quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Sabia que você é quem apanhou? Quem te bateu só esqueceu. Então procure perdoar, procure reconciliar. Para ser perdoado, reconheça o erro. Salmos 51, 3, 4. Arrependa-se sinceramente. 2 Coríntios 7, 10. Peça perdão a Deus e ao ofendido. Está lá em Mateus 6, 14, 15. Faça restituição, se possível. Números 5, 7, 8. Acredite no perdão através de Jesus Cristo. João 3, 16. Também tem dica para você perdoar. Às vezes você tem aquela dificuldade tremenda. Medite lá em Mateus 6, 14 e 15. Escolha perdoar. Ele vai te explicar o porquê. Tarefinha de casa, vai lá na Bíblia agora. Deixe ir a raiva e o ressentimento ir embora. Efésios 4, 31, 32. Ore pelo seu ofensor, em quem te bateu, em quem te ofendeu. Mateus 5, 44. Busque reconciliação. Mateus 18, 15. Ame incondicionalmente, porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16. A conclusão disso tudo, irmãos e irmãs, é que nós temos que buscar a cada dia a nossa redenção, a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã. Faça, não o possível, faça o seu melhor a cada dia, porque amanhã, na busca desse seu melhor, o Espírito Santo já estará conectado com você e te dará mais forças. Amém? Quando o mundo te disser: ser crente para quê? Sabia que eu já escutei isso várias vezes, de pessoas bem próximas a mim, de dentro de casa, para ser mais exato. Ser crente para quê? Esse negócio é difícil demais. Então, quando o mundo também te disser: a vida é curta, precisa ser vivida, bora tomar uma. Aproveita a sua vida, você não sabe o que vai ser amanhã. Se tem apenas 3 dos convitezinhos que o maligno te faz todos os dias. Só temos 2 senhores. E o que não agrada a Deus simplesmente é um banquete de graças para Lúcifer, o maligno. Sabia disso? De que lado que você está? O que ou quem comanda a sua vida? Eu já compartilhei com a igreja aqui outrora que eu já tive umas posses por aí e não buscava Deus. Vou falar naquelas épocas, porque em 2 momentos aconteceu isso na minha vida. A Bíblia diz lá em Mateus 6, 24, Lucas 16, 13, salvo engano, que o Mamon, o Deus com letra minúscula do dinheiro, comanda muitos e rouba a presença no coração meu e seu do Espírito Santo, nosso Deus com letra maiúscula. O que comanda a sua vida? É o Deus de letra minúscula ou o Deus de letra maiúscula? Fica a pergunta. Busque a espiritualidade cristã, busque a salvação, faça um exame de consciência. Aquilo que o seu Espírito Santo não agradar, não vai agradar a Deus. Fuja disso. Lembre-se de que Deus
nos dá toda a oportunidade de conhecer a palavra, de meditar, por enquanto. Sabe por que por enquanto? Hoje, inclusive, lá na rádio nós divulgamos uma matéria, não sei se você acompanhou, que nesse exato momento na Coreia do Norte, sob pena de morte, quem for pego pregando com uma Bíblia, ele é detido e levado para ser apenado. Viu essa matéria, pastor? Na Coreia do Norte, hoje, 29 de janeiro de 2025. Aproveite enquanto você tem a oportunidade de pregar, de vir à igreja aprender um pouco a palavra de Deus, de louvar, de evangelizar a sua família, porque na Coreia do Norte outros já não pode mais. Mas essa é uma estratégia do maligno. O maligno, ele tem duas astutas atitudes para te tirar da vida cristã. A primeira manobra do diabo é dizer que ele não existe. O pastor Enoque já ministrou isso aqui. Não, eu não existo não. Aí você e eu entendemos um pouquinho da Bíblia, buscamos a palavra de Deus, e a gente diz: espera aí, rapaz, você existe sim. Você não tem mais salvação. O que você está aqui fazendo é tentando buscar eu e outro lá para sua casa. Mas eu não vou não, eu tenho um Deus que me defende e que me dá toda a oportunidade. Aí vem com a segunda estratégia: ah, mas eu sou inofensivo, eu sou bonzinho. Na Netflix tem até uma minissérie, ou uma série inteira, com 50 capítulos lá. Lúcifer, o bonzinho, está lá na internet, lá na Netflix, e você paga para ver aquilo. Por curiosidade, eu assisti um capítulo, metade de um capítulo daquilo. Falei: meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Nunca mais eu vou entrar nesse negócio aqui. Outro dia, minha esposa e eu estávamos com o nosso netinho no sofá, assistindo desenho. O que tem de desenho na internet, na Netflix e tudo mais, desenhos inofensivos, bonzinhos, que está lá o homem beijando o homem, a mulherzinha beijando a mulherzinha, símbolos demoníacos para lá e para cá, e a nossa criancinha de 2, 3 anos assistindo aquilo. Misericórdia. Temos que vigiar, orar e vigiar sem cessar, é o que diz a palavra de Deus. Já estou finalizando, o horário já está chegando, mas só temos a oportunidade, ou nós seremos salvos pelo sangue do Cordeiro derramado, ou seremos jogados naquele lamaçal de enxofre chamado inferno, se nós não agradarmos a Deus e não buscarmos a nossa vida cristã. Amém? Busque a espiritualidade cristã, busque a salvação a todo custo, busque aprender, seguir a palavra do Senhor, aumente a sua fé, ouça louvores, ouça a palavra de Deus, a sua fé já vai ser aumentada. Seja fiel até o fim. Mateus 24:13 nos ensina isso. Conquiste a sua glória eterna pelo amor de Deus. Busque a sua reconciliação. Eu vou aumentar aqui o volume nesse exato momento. Vou te dar 30 segundos aí para você fazer a sua oração, conversar com Deus, a sua reconciliação com o Espírito Santo. Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos, leve a mão no seu coração, diga: Senhor, meu Pai, Paizinho de misericórdia, meu Pai eterno, aqui estamos, meu Pai, aqui estamos para te adorar, para te louvar, para conhecer um pouquinho mais da sua palavra. Entre no nosso coração, não saia mais, meu Pai. Nos dê a oportunidade. Nos dê a oportunidade de buscar cada dia mais a sua palavra, de buscar cada dia mais o seu perdão, buscar cada dia mais a vida contigo, meu Pai. Nós queremos a intimidade contigo, Paizinho. E eu quero deixar aqui agora no altar da sua casa todos os meus pecados, todas as maledicências. Eu quero aqui, Paizinho, deixar aqui tudo aquilo de
de errado que eu fiz e tudo aquilo de errado que eu pratiquei. Nos perdoa, Pai, nos dê salvação, nos dê comunhão, aumente a nossa fé, Paizinho. Nós estamos aqui para te adorar e a ti toda a honra e toda a glória, Paizinho. Nos dê dias melhores, afague o nosso coração, aquebrante o nosso coração, Paizinho, para que nós possamos ser filhos melhores, ser seus servos, para que nós consigamos, Pai, trazer mais pessoas para a sua casa, para fazer a obra, assim como o Senhor determinou, que nós consigamos de fato fazer o ID. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço pela minha rica oportunidade.